Já coloquei aqui para gravar para testar, tá? Então tá gravando, tá ok. Obrigada. Paila, vocês já conseguiram contato com a Magda por aí? Professora, eu mandei mensagem, até liguei aqui, mas eu não consegui. Acho melhor a gente começar ao menos essa apresentação sem qualquer coisa. Se ela chegar ao longo da apresentação, eu converso com ela aqui. Quem é o grupo 1? Acho que é o grupo da Amanda, né? Amanda, se você quiser, pode organizar o seu grupo aí. A partir do momento que vocês começarem a apresentar, a gente começa a correr o tempo, tá bom? Ok, Paila, obrigada. Eu vou só pedir para o pessoal... Maria, tá ok para você poder transmitir? Eu vou só pedir para o pessoal que está assistindo, para por enquanto deixar as câmeras desligadas, só para não pesar muita reunião, tá? Obrigada. Dá sim, Amanda, dá para compartilhar. Então, tudo bem. Tem como deixar ele maior, não tem? Tem sim, Maria. Tem, mas não sei te falar como também. Você compartilhou a sua página ou você clicou para apresentar? Cliquei aqui, ó, para apresentar. Deixa eu mostrar. Talvez, se você compartilhar a sua página, ele fique maior. Eu cliquei aqui embaixo, ó. Ah, tá. Uhum. É aqui mesmo? Já foi isso mesmo que você fez. Então, ó, eu cliquei aqui. Uhum. Eu não sei como que eu faço para deixar ele maiorzinho. Deixa eu pensar. Passo próximo. Geralmente vai automático. Não, o seu tá aparecendo o próximo slide, ele diminui, né?
Mas eu acho que está dando para vocês estar bom. Vocês estão enxergando bem? Show. Meninas, se vocês quiserem tentar, porque eu não sei porque que o meu tá pequenininho assim. Ele tava normal. Eu devo ter mexido em alguma configuração. Ô Maria, tenta compartilhar o arquivo ao invés da tela. Boa noite, Magda. Tudo bem? Boa noite. Vai iniciar aqui agora, tá bom? E Magdinha, boa noite. Tá colocando a apresentação. Meu irmão só tá olhando aqui. Gente. Se não der, eu acho que antes de colocar em modo apresentação, acho que tá até um pouco melhor com a tela cheia. É, né? Sim. Tá. Vou tirar então essa. Você fala? Aperta F5. F5? É que o meu irmão tá. Mesmo apertando Olha. F5. Ah, mas aí você não consegue tirar. Deixa. Então tá, se vocês quiserem eu deixo assim, senão alguém pode tentar compartilhar, gente. Eu vou compartilhar aqui. Maria, pode deixar. Tá. Ah, beleza. A Magda está na sala, mas não está escutando. Magdinha, você nos escuta? Você está sem som? Magda? Magda, você está nos escutando? Conseguiram olhar com a Magda? Gabi, Magda, olha se tá ok. tenta pra você, entrar não. e sair. Tenta sair e entrar novamente, Magda. Você nos escuta ou não? Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp aqui, vamos ver se ela vê, gente. Ela falou disse que não está ouvindo a gente não, mas que ela vai sair e entrar de novo, professor. Ótimo. Vamos esperar só um minutinho que ela está tentando, né, conectar, está saindo já.
Magda, agora você nos escuta? Magdinha? Opa, agora deu. Ah, ótimo. Beleza. Combinado. A turma já está se preparando aqui para começar a primeira apresentação, viu, Magda? Tá ótimo, gente. Podemos então, turma? Podemos. Beleza, desculpa aí Vamos atrás. começar então. Sem problema. Sem problema, Magda. Eu estava no horário, certinho, pontualíssima, britânica. Arruma aqui esse computador foda. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Eu vou começar apresentando o caso clínico 1. O grupo é a Amanda Sampaio, a Bruna Moraes, Gabriela Moura, que sou eu, Carolina Andresa e a Maria Alice. Pode passar. Não sei se só não passou para mim. Pronto. Bom, o caso clínico. Paciente VLM, sexo feminino, 35 anos, procurou o fisioterapeuta como primeira consulta devido ao quadro de dor do joelho, bilateralmente, sem história de trauma. Ela relata que iniciou a academia há 2 meses e que tem apresentado dificuldade para fazer agachamento, banco extensor e banco flexor, para subir e descer escadas, correr para pegar ônibus e ficar assentado por longo período. Ela não apresentou relatório médico ou exames complementares. Alguns dos pontos avaliados pelo fisioterapeuta estão registrados a seguir. Na marcha, ela apresentou pronação, que iniciou na fase de resposta à carga e permitiu até o apoio terminal, acompanhado de rotação interna da tíbia e do fêmur. Ele também observou pouca mobilidade pélvica durante a marcha e diminuição do balanceio dos membros superiores. No ritmo lombopélvico, observou que durante o retorno da flexão, realizou um movimento de extensão da coluna lombar do início ao final do movimento de retorno, sem a participação da pelve. E na palpação, observou dor na banda iliotibial, com pontos gatilhos locais, dor à palpação no retináculo lateral e dor na região infrapatelar, abaixo do tendão patelar. Pode passar. Por conta dos achados na avaliação e por conta da história que ela relatou, a nossa hipótese diagnóstica foi síndrome da dor patelofemoral. Aí eu vou falar um pouquinho, dar uma introdução da anatomia da articulação patelofemoral. É uma articulação que compreende a patela e a tróclea femoral. A posição da patela em relação à tróclea varia com os movimentos de flexão e extensão do joelho. A manutenção dessa posição relativa depende de estruturas que permitem, para além da estabilidade da articulação, uma distribuição de força de reação patelofemoral compatível com a sua homeostasia. Essas estruturas anatômicas elas podem ser classificadas em estabilizadores estáticos e estabilizadores dinâmicos. A articulação patelofemoral ela pode ser considerada como um sistema que pode receber, transferir e dissipar para as estruturas envolventes da articulação a energia biomecânica, resultado da carga ou da frequência de utilização, envolvida nos movimentos do membro inferior. Essa transferência ela deve ocorrer de forma segura, isso é, dentro dos valores que permitam a homeostasia dos tecidos da articulação. Agora eu vou falar um pouquinho da síndrome da dor patelofemoral. Essa síndrome ela é uma das desordens musculoesqueléticas mais frequentes que acometem a articulação do joelho. A fisiopatologia ela ainda não é esclarecida e não existem consensos na literatura. E a maioria dos autores refere uma origem multifatorial. A sua incidência ela é maior em populações fisicamente ativas, como adolescentes e adultos jovens, ocorrendo com maior frequência entre as mulheres em função das diferentes estruturas, na largura da pelve, antiversão femoral, ângulo Q, torção tibial, força do quadríceps e laxidão ligamentar do joelho. As alterações biomecânicas, como citado antes, do membro inferior, como a fraqueza muscular, a frouxidão ligamentar, alterações do ângulo Q e o mau posicionamento da patela, elas são principais fatores correlacionados com o seu aparecimento. E são algumas das queixas que a nossa paciente trouxe para a gente.
O movimento excessivo e repetitivo associado com o mau alinhamento da articulação patelofemoral, com destaque também para a pronação excessiva da articulação subtalar, ela pode levar a compensações biomecânicas que sobrecarregam a articulação do joelho. A dor ela é o principal sintoma apresentado nessa síndrome, a qual se caracteriza como difusa, retropatelar ou peripatelar, frequentemente bilateral e com períodos de exacerbação. Os pacientes normalmente queixam-se de dor, principalmente durante as atividades que envolvam flexão de joelho, como subir e descer escadas, agachar e permanecer sentado por tempo prolongado, que foi exatamente o que a nossa paciente falou para a gente, o que estava no caso clínico. O caso dentro do modelo CIF, a nossa paciente é de sexo feminino, tem 35 anos. Em estrutura e função, ela apresenta pronação durante a marcha, rotação interna da tíbia e do fêmur, diminuição da mobilidade pélvica e do balanceio de membros superiores, ritmo lombopélvico sem a participação pélvica ao retorno da flexão, pontos de tensão da banda iliotibial. E por conta disso, ela tem disfunção da atividade de participação, dificuldade para realizar determinados exercícios na academia, dificuldade para subir e descer escadas, dificuldade para pegar o ônibus e dificuldade para ficar sentado. E os fatores ambientais não foram descritos no caso. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou estar dando continuidade aqui no caso. A Gabi já trouxe um pouco da CIF, apontando as questões principais, né, da queixa da nossa paciente, mas a gente destaca quais que foram as situações que a gente levou em consideração para poder começar a construir nosso raciocínio. Como já foi bem lembrado, né, as características etiológicas, digamos assim, e também dos sinais e sintomas da síndrome da dor patelofemoral, elas vão estar relacionadas a esse quadro já relatado pela nossa paciente, comumente é bilateral, não tem uma história de trauma, e ela relata esse início da academia há 2 meses, ou seja, uma mudança na carga que estava sendo ofertada ao sistema musculoesquelético. Ela relata a dificuldade para atividades do dia a dia que aumentam, né, essa tensão na articulação patelofemoral, que é o fazer o agachamento, o banco extensor e o banco flexor, o subir e descer escadas como atividades diárias, correr para pegar o ônibus e ficar sentado por um longo período. Do primeiro ritmo lombopélvico, durante o retorno da flexão, a gente nota que não tem a participação pélvica, e a gente entra um destaque, né, para que essa participação pélvica no retorno da flexão, ela é iniciada pelos músculos, né, posteriores da coxa, que vão ser os extensores de quadril. Então, a gente vai chamar a atenção para uma possível fraqueza muscular, destacando o glúteo máximo, e a gente já entra na marcha, onde foi identificada algumas alterações biomecânicas, e essas alterações biomecânicas, elas também podem estar relacionadas com essa fraqueza muscular dos estabilizadores, né, do quadril. A gente tem a pronação, que ela se inicia na fase de resposta à carga e persiste até o apoio terminal, então ela pega uma fase da marcha praticamente inteira, né, a fase de apoio. A rotação interna de tíbia e do fêmur, que já é uma alteração considerável, que também vai aumentar a sobrecarga sobre as estruturas lá. A pouca mobilidade pélvica e a diminuição do balanceio de membros superiores, a gente também correlacionou com essa fraqueza dessa musculatura glútea, justamente nessas fases da marcha, onde essa rotação interna da tíbia e do fêmur, elas vão levar a uma antiversão do quadril e vão diminuir essa mobilidade da pelve durante a caminhada da nossa paciente. A dor à palpação da banda iliotibial com pontos gatilhos locais, junto à palpação do retináculo lateral e dor na região infrapatelar, elas também trouxeram para a gente, ainda assim, essa questão dessa sobrecarga que estava sendo gerada nessa articulação, tanto por essas alterações biomecânicas, como por essas desordens musculares. Então, a gente construiu o nosso raciocínio em cima desse trabalho, começando pela avaliação complementar. A gente colocou 2 formulários, o ICADC, que ele é um formulário de avaliação subjetiva do joelho,
para poder ajudar a gente até essa guia inicial, né, dessa intervenção com essa paciente. Né? Ele é um questionário de 10 itens que avalia função e participação em esportes com determinada pontuação e é projetado para pessoas com problemas ortopédicos, incluindo essa disfunção da patela femoral. Essa outra escala, a segunda que a gente colocou, ela é específica, ela tem uma atualização recente para uso. Foi traduzida, né, ela é usada para avaliar sintomas subjetivos da dor anterior do joelho e limitações funcionais. E os itens a ser avaliados foi aqueles que a gente já trouxe como sendo típicos do paciente que está acometido por essa disfunção. As outras avaliações que nós traríamos para poder nos ajudar a guiar toda a nossa intervenção seria a avaliação da mobilidade da patela, o teste de força de extensores e flexores de joelho, entendendo da importância que eles vão ter, né, durante todo esse tratamento, o agachamento unipodal, principalmente para poder observar essas alterações biomecânicas, o valgido dinâmico, como o paciente se comporta com essas perturbações, né, durante esse movimento. O alinhamento perna-antepé, justamente já pelo relato da pronação, então, a gente entender a angulação e como isso pode afetar nas atividades diárias. ADM de dorsiflexão, rigidez rotadores laterais de quadril, entendendo sobre essa influência direta, né, na rotação interna ou não dos membros inferiores. Função dos extensores de quadril, glúteo médio e glúteo máximo, além de avaliar também o tronco para conseguir fazer essas exclusões e guiar melhor a nossa intervenção. Aqui são só imagens realmente para poder ilustrar alguns dos testes que a gente trouxe. Bom, a nossa proposta de tratamento, a gente teve como os principais objetivos diminuir a dor dessa paciente, que foi relatada inicialmente como a justificativa pela qual ela procurou fisioterapia e também, em consequência, a dor à palpação, que foi relatada, o fortalecimento e o aumento da resistência muscular, a correção das deficiências biomecânicas, caso nós entendamos que elas estavam correlacionadas a essa disfunção, e a melhora do movimento e da função. Bom, a gente inicia, né, pela educação do paciente, porque a gente entende que a inclusão do paciente dentro do tratamento, né, durante gestão de carga, sendo um paciente que ele já se queixa de dor, traz uma maior importância não só no resultado, mas também na adesão que ele vai ter ao tratamento, o que vai contribuir para a gente conseguir que ele entenda melhor sobre a sua situação, e também pode melhorar toda essa gestão e ser uma autogestão de estratégias, que já é algo que comprovadamente não vai ter efeitos adversos e traz resultados benéficos para toda a construção disso, né? Explicar ao paciente que a dor ela pode sim ou não voltar a existir, como que vai ser o nosso processo que a gente vai trabalhar. A gente entende que para esse paciente era de suma importância. Bom, a diminuição da dor. Nesse ponto, a gente teve algumas intercorrências, mas ao final a gente decidiu pela aplicação do laser local para redução de inflamação, pensando na gordura de Hoffa, que também vai estar localizada naquela região, e seria uma possibilidade de uma das estruturas que, pela mesma causa da sobrecarga, ela também pode vir a sofrer essa perturbação, né, a sofrer esse tipo de lesão. Então, buscando reduzir essa inflamação na localização da região anterior do joelho, a gente entende que talvez isso possa vir a ter esses resultados positivos para esse paciente, justamente por causa do reflexo daquela palpação inicial. O taping patelar, né, hoje, pelo que nós acompanhamos pela literatura, o taping, ele em combinação com os exercícios a curto prazo, pode ter um bom resultado para o paciente, né? Então, isso traz um conforto e traz uma segurança para ele, só que no máximo a 4 semanas. Passando disso, já não tem comprovações que isso ajuda o paciente. Ou seja, a gente só colocou isso associado ao nosso plano de exercícios
para ser uma via que deixe o paciente confortável no início, mas que ele não perca o nosso plano de fortalecimento e as demais intervenções que a gente planejou. A prescrição de palmilha, a gente coloca ela como um asterisco, porque vai depender justamente daquilo que a gente relatou, como exclusão dos testes aos quais a gente escolheu, para saber se naquela angulação dos achados da avaliação perna-antepé, se a angulação ela vai ser necessária para uma prescrição de palmilha, para que esse paciente use nas suas atividades de vida diária. Então, é por isso que a gente traz justamente com esse ponto de interrogação se seria necessário ou não. A gente entra, talvez, no ponto principal dessa intervenção, que é o fortalecimento muscular, pensando em de 4 a 6 semanas para ter bons resultados, que seria uma janela para ganho de força significativo, com ênfase na musculatura do quadril, extensores, como a gente já ressaltou o teu máximo, abdutores e rotadores laterais, quadríceps, que para disfunção patelofemoral entra como, digamos assim, carro-chefe dessa intervenção, os isquiosurais, também trabalho de core e de cadeia cruzada. Bom, inicialmente, a gente tentou trabalhar uma progressão com fortalecimento da musculatura de quadríceps, né, que desempenha papel fundamental na gestão desse tipo de indivíduo, e ele foi considerado um dos tratamentos GOLD para poder conseguir melhores resultados com eles, né, pensando na melhoria da função, só que isso associado com também o fortalecimento da musculatura de quadril. Então, inicialmente, a gente começa a cadeira bipodal isométrica, agachamento com bola na parede, alguns exercícios da série de Nicholas. Semana 2 e 3, trazer o agachamento bipodal livre, com semi-apoio no lateral e agachamento a fundo estático. Na semana 4, a gente já estaria para o banco extensor, a carga depender, porque a gente colocou para fazer o teste de força justamente para chegar na carga ótima e conseguir oferecer a esse paciente algo que não sobrecarregue ainda mais a sua articulação, trabalhando de forma gradativa. Agachamento bipodal, a fundo de âmbito compassado, a utilização de marcadores externos para poder, em conversa com esse paciente, buscar um alinhamento consciente do padrão de movimento durante o agachamento, ou seja, talvez utilizar para que ele consiga, durante o próprio exercício, estar fazendo o alinhamento para evitar o vazio dinâmico. Então, a gente entendeu que fazer essa utilização colaborasse para as correções que a gente busca. E na semana 5 e 6, progredir com a carga de banco extensor, de acordo com o que a gente já falou, e agachamento, o afundo, e dar início com a pliometria, que a gente também considerou que para esse paciente seria interessante, tendo em vista as dificuldades já relatadas por ele. Quadril com ênfase em glúteos, a gente até trouxe as imagens para ficar bem destacadas aqueles músculos que a gente quer trabalhar. A ponte, o stiff, unilateral e bilateral, que vai reproduzir justamente uma das avaliações que a gente fez, né, do ritmo lombopélvico, dando essa ênfase no retorno para conseguir trabalhar esse fortalecimento do glúteo máximo. Ponte com flexão de joelho com a bola suíça, prancha lateral dinâmica, abdução com mini band nos tornozelos e marcha lateral com mini band nos tornozelos, mesmo que seja uma carga relativa, começar esse trabalho com a mini band, né, com a teraband, e a gente entende que pode trazer um resultado positivo. Trabalhar também os flexores de joelho com a mesma questão que a gente trouxe antes. A carga vai depender e a partir daí a gente trabalha de forma gradativa. Fortalecimento de core e trabalho em cadeia cruzada. Esse fortalecimento de core, a gente entende que a melhor eficiência desses músculos vai melhorar o controle de movimento entre o tronco e a pelve, e durante a marcha também vai ter impacto da força resultante nos segmentos articulares que a gente está trabalhando, que são os membros inferiores, e podem minimizar esse impacto. Então, justamente por isso, a gente segue nessa linha de entender a correlação do membro inferior e, com esse fortalecimento, especificamente, buscar diminuir a sobrecarga que já foi avaliada nesse paciente. Alongamento de membros inferiores, quadríceps, gastrocnêmio e isquiosurais, tendo em vista que alguns aumentos de tensão, tanto do gastrocnêmio, por exemplo, pode ser um limitador da dorsiflexão,
e pode ser responsável também por uma pronação e aumento do ângulo Q, né, aumento do vagismo dinâmico. Então, a gente entende que isso pode trazer um bom resultado para esse paciente, assim como discos tirais e também de quadríceps que estão localizados ali, fazendo toda essa função acima do joelho. Liberação miofascial da ilho tibial, que é uma estrutura muito rígida, então a gente entende que o alongamento para ela talvez não fosse interessante, mas utilizar do front roller, gastron, vibração, a própria liberação manual vai dar e vai possibilitar esse paciente de conseguir liberar aquela carga, aquela dor que ele sentia nessa região. Mobilização ativa do tornozelo, a gente também traz com esse asterisco, porque vai depender dos achados do nosso teste para ganho de edema e flexão, se for o caso do paciente. E a gente acrescentou a bicicleta ergométrica tanto pela diminuição da tensão vai ter naquela região e também menos inferiores ainda assim. A gente baseou praticamente toda a nossa conduta nesse guideline, publicado na JOSPT em 2019. Então, tudo que vocês quiserem saber, ele está lá. E a gente só traz aqui para encerrar que não deve haver um protocolo universal no tratamento da síndrome da dor patelofemoral, mas sim um tratamento específico para cada paciente. Por isso, é necessário reconhecer os fatores etiológicos em causa e trabalhar para buscar a melhor estratégia terapêutica. Essas foram as nossas referências. E é isso. Obrigada, gente. Muito bem. Turma, Maguidinha. Opa. Opa, estão por aí? Tô aqui rindo, né, gente? É tanta coisa, né? Assim, é muita informação, né? É muita informação. Porque as meninas podem falar meia hora, nós temos só 10 minutos, você percebeu, né, Cláudia? Às 6h30. Brincar. É muito pouco tempo, né, Magdinha? Eu vou falar, então, rapidinho, porque aí eu dou os minutinhos para você, tá, Magda? Bom, eu gostei do raciocínio, eu achei que conseguiram amarrar bem o raciocínio, com todos, né, os fatores que estão interferindo biomecanicamente nesse paciente, né, levando a uma desordem femopatelar, o patelofemoral. Vou colocar duas observações que servem para todo mundo. Nos últimos tempos, tem pessoas que escreviam assim, patelofemoral, né? Hoje é patelo com O mesmo, tá, gente? Então, tem alguns momentos do slide que estava patelo e tem outros momentos da patelo. Parece bobagem, mas é uma coisa importante que a gente tem que aprender, né? Para a gente evitar isso, às vezes, numa comunicação escrita. Gostei da proposta de avaliação funcional de vocês também. Queria sugerir mais uma escala aqui, que é a escala de Kujala. A escala de Kujala é uma escala específica de avaliação patelofemoral, muito fácil, muito rápida, e que o paciente também se identifica muito bem. Então, fica uma sugestão para vocês. Ela foi Cláudia, essa segunda que a gente citou é essa... é a Kujala? A de desordens patelofemoral é essa. Uhum. Isso, é a escala de desordens patelofemorais de Kujala. Então, é essa aí, ótimo. Então, depois, Amanda, podia, inclusive, compartilhar esse artigo, essa escala, tem um artigo, né, de validação com o grupo todo, porque eu acho que vocês vão construindo, assim, eu tenho visto muito a dificuldade dos alunos de identificarem o que é avaliar do ponto de vista funcional. Então, eu acho que é uma forma da gente compartilhar com todos aí, né? E no restante, eu acho que vocês fecharam bem. Eu acho que quando a gente pensa em patelofemoral, né, e quando a gente vê um guideline como esse recente da JOSPT, que é uma referência, um periódico de referência para as desordens, né, ortopédicas, a gente tem que tomar cuidado dessa frase final que vocês falaram bem. Né? A gente tem que avaliar a condição do paciente, ser específico nessa abordagem de acordo com cada uma das alterações. Magdinha, conselho. É isso aí, né, Cláudia, que você falou. Vocês falaram dor patelofemoral, síndrome patelofemoral, é uma condição difícil no dia a dia, né?
é importante entender se é dor ou se é síndrome, né? Qual que é a diferença de ter uma dor patelofemoral, uma síndrome patelofemoral? Normalmente os autores colocam síndrome, porque síndrome é uma coisa complexa, que envolve diferentes quadros clínicos. Então, você não vai encontrar numa dor, numa síndrome patelofemoral ou numa dor patelofemoral, como vocês prefiram falar, uma alteração. É isso tudo, né? São várias coisas e tem que ter a habilidade do fisioterapeuta de amarrar essas informações. Então, às vezes, você vai ver várias coisas ali e não necessariamente tem que corrigir todas as disfunções biomecânicas, mas montar conhecê-las, né? Igual vocês estão fazendo, e montar a sua estratégia, né? Porque, de repente, pode ser que aquela pronação, vou colocar uma palmilha, né? Vocês falaram muito bem, não é corrigir a pronação com a palmilha, né? Visivelmente, esse problema vem lá da pelve, como hipomobilidade. Então, qual a estratégia que eu tenho para trabalhar essa pelve e ir acompanhando essa melhora? Eu acho que é esse caminho, né, Cláudia, que a gente gostaria muito que os alunos, né, consigam fazer isso. Porque, às vezes, a gente olha de uma marcha, não, o pé está pronado, vamos pôr palmilha. Então foi muito bem colocada, né? Todas essas alterações que vocês falaram aí. E eu notei só algumas coisinhas assim que eu queria só frisar rapidamente mesmo, mais para despertar em vocês, né? A curiosidade. Uma é essa questão da síndrome com a dor patelofemoral. Eu acho que quando ele fala síndrome, eu gosto de falar síndrome, eu particularmente, porque me guia na minha avaliação. Eu não cometer o erro de achar que é só a dor no joelho. Quando eu lembro que é síndrome, eu saio procurando tudo. Pelve, joelho, pé, tornozelo, entendeu? Me ajuda. Então, eu gosto de síndrome. Maravilha, esse é o caminho. Mas a gente precisa também ter cuidado de não pegar esse guideline, quem dera se fosse assim, né, Cláudia? Pegar o guideline e aplicar no ambulatório, não dá certo, né? Porque tem que ter o contexto. Então, algumas coisas que eu vi que eu acho complicado, que na minha experiência clínica eu não faço, não dá certo. Por exemplo, teste de 1RM. Você vai fazer o teste de 1RM no paciente com dor patelofemoral, você vai desencadear mais dor. Né? Então, a gente já discutiu isso várias vezes, o terapeuta não faz teste de 1RM. O paciente está sintomático, teste de 10RM. Mesmo se ele melhorou, não arrisca. Se você pensar que 1RM, gente, é 100% da carga, ele vai fazer aquele peso uma vez só. Então, eu mesmo dando guideline, é uma coisa que eu não recomendo, sabe? Muito bem lembrado, Magda. Eu anotei aqui, esqueci de falar. Uhum. Raramente a gente faz, né? Raramente. Quem está com muito domínio, né, quem está muito consciente. E outra coisa, assim, é que eu achei, não sei se o artigo falou, não vi, isso tudo que vocês falaram, mostraram uma sequência de exercícios, são sugestões. Você pode inventar o seu exercício se você entende o mecanismo. E não me foi falado hora nenhuma aqui questão de angulação, né? Agachamento com bola na parede, agachamento no podal. Que angulação que vocês vão trabalhar? Qual vai ser seu parâmetro? Né? Cadê o controle motor? Cadê as assimetrias musculares? A gente vai fazer esse exercício, você tem que identificar. Né? Então, as séries são diferentes, a carga é diferente. Então, cuidado com isso. Quando às vezes você pega lá reforço 3 de 15, não. Se você tem um quadríceps mais forte que o outro, tem que ter um trabalho específico, né? Diferente de um lado para o outro. Tá? E o tape, né? O tape é polêmico, né, gente? Mas você sabendo usar para quê, não tem problema, né? A conduta é sua. Então, se você gosta, tem uma boa experiência, acha que funciona, maravilha. Mas você vai usar esse tape aí nessa patela para quê? Para que vocês vão usar o tape? Só para entender. Vocês entendem para que você vai usar o tape? Seria para quê? Porque se for para estabilizar, você tem que fazer a sua avaliação. Mas e se a patela é alta? Você vai usar o tape para abaixar a patela, levar num ponto mais neutro? Se a patela estiver medializada, como você vai usar esse tape, entendeu? Então, assim, não é só pensar, eu aprendi a fazer a meia-lua com tape e vou colocar lá que eu sei que estabiliza a patela no centro. Não, às vezes não está precisando disso. Então, pense nisso, você pode usar o tape, mas sabendo o que você vai fazer com ele mesmo, né? Não simplesmente aplicar uma técnica que vocês aprenderam ali, que é de estabilizar o joelho. Bom, e no mais, eu achei muito legal, né? Um artigo bem, como ela falou, bem atualizado, com informações, uma varredura de informação bacana, que é isso mesmo, só preciso colocar cada coisa no lugar certinho. É isso. Muito bem, professora Magda. Econômica, mas objetiva, respeitando
respeitando o prazo, né? Exatamente. A gente fica coçando, querendo discutir mais, né? Mas é isso mesmo. Muito bom. Na palha, puxa meu orelha. Palha só fica me pressionando aqui no celular. A palha é assim. Que isso, professora? Tá doido? Quer abrir uns minutinhos, só para uns 2 minutinhos para pergunta geral? Se alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade. O segundo grupo, se já quiser até ir adiantando a apresentação. Alguém quer perguntar, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar, assim, vocês não precisam ficar timidozinha aqui, não. Pode perguntar. Quem está mais recente no curso, alguma coisa que tem pergunta, tem dúvida, né? Fica à vontade. O taping patelar, né, ele surgiu lá com a Jane McConnell, né, em 1990, na década de 90. Naquela época, se achava que o taping ele aumentava a ativação do vasto medial, né? Hoje já tem vários, inclusive a Jane McConnell já coloca isso, que não existe maior ativação do vasto medial. O que eles propõem? Que não existe posicionamento da patela, né, Magda? A gente põe o taping de acordo com o alinhamento patelar para melhorar, de acordo com aquele alinhamento que você avaliou. Se a patela é alta, se a patela é lateralizada, se a patela é rodada. Mas o que é o efeito? Não é nem na melhora da ativação do vasto medial e nem para melhorar o alinhamento patelar, né? O que eles viram? Simplesmente reduz a dor e, consequentemente, ativa mais o quadríceps como um todo. Não o vasto medial, mas o quadríceps como um todo. E que uma das maiores associações, vocês colocaram bem, que é realmente no início, né? Aquele exercício que você está tentando fazer de agachamento, por exemplo, não consegue porque o paciente está com dor, na hora que você coloca o taping, que você controla esse mecanismo de dor, você consegue desenvolver o exercício. Por isso que ele é utilizado só no início, você tem que fazer um desmame dele. 4 semanas é muito, né? E tem que tomar muito cuidado, porque o paciente é viciado em taping. Depois ele fica dependente, igual uma muleta. Então, é muita coisa, sim, né? 4 semanas é muita coisa. Se ele começou ali 2 semanas, eu acho que é uma época já boa de fazer desmame, porque é igual manipulação, é igual terapia manual, o paciente vicia. Se você não cuidar, ele quer continuar, ele só se sente confortável com o uso do taping, né? Então, são questões aí importantes. Ô, Cláudio, só colocar uma coisinha também que estou lembrando aqui, que eu acho uma coisa bem bacana. Não sei se vocês meninas já viram, né? O paciente com dor patelofemoral, gente, como é que ele anda? Ele faz uma marcha assim, que ele não quer fazer flexão do joelho. Então, ele trava o joelho assim e anda meio que em patos, né? Com o joelho assim a 0 graus. Ele não quer, porque se ele dobrar o joelho, dói. E aí aumenta um pouquinho a base e chega lá que é patinho, né? Então, esse padrão também, ele provoca uma retração no quadríceps. Por isso que a patela às vezes sobe, ela fica retesada ali. Normalmente, você palpa o quadríceps, você sente a mesma dor que você sente na banda iliotibial. Então, nesses casos aí, a liberação do quadríceps, para poder normalizar ali o tom, eu acho mais interessante. E aí, então, se for o caso, coloca bandagem ou não e faz o exercício. Né, Cláudia? Às vezes você consegue inibir com outro tipo, né? De inibir a dor, né? De outras formas. A liberação miofascial é muito bem-vinda, quando bem usada, né? Ela não pode ser aquela liberação, eu vou liberar o corpo inteiro, marcar, como as pessoas estão usando aí, muitas em academia, né? A liberação, ela tem que ter uma função, ela tem que ter um objetivo. Você tem que pensar para quê? Aonde que eu vou aplicar? Por quê, né? Mas ela é muito boa. No quadríceps, excelente também. Então, às vezes, você vê assim lá no guideline, liberação da banda tibial. Aí você faz. Não, tem que avaliar lá, né? Se a face lá que tiver, você pega o quadríceps, entendeu? Tem limitação de dorsiflexão, aí provavelmente a panturrilha vai estar. Então, você tem que pegar o complexo ali, que tiver. Aí também, se não tiver, não tem que fazer, não. Ok. É isso que você tem que ter esse discernimento. Não é porque está ali no livro, no guideline, na JOSP, né, que Deus falou. Não. No momento que você está com o seu paciente, Deus é você. Mais ninguém, entendeu? Então, você junta a informação e resolve o problema. Mas resolve o problema que existe, não fica imaginando, né? Mundo imaginário, não. Pequeno Príncipe. Bora lá?
Segundo grupo. Meninos, vocês. Meninas e meninos, né? Tem menina escrita. Boa noite, gente. Vou apresentar, deixa eu só ligar meu vídeo. Se carregar demais, eu desligo. Deu. Então, os integrantes do grupo é o Arthur, a Ana Clara, que sou eu, o de Jesus, o Diego Campos, a Isabela Cardoso e a Carinha Aparecida. Pode passar, Isa. Fica bom sumir. Isso. Então, o nosso paciente, ele é do sexo masculino, CLM, é um professor universitário de 40 anos e tem história prévia de isquemia de uma coronária e procurou o Hospital Biocor para o controle. Foram descartadas todas as causas de dor precordial, a função cardíaca dele se encontrava preservada. No exame de ultrassom, foi identificada uma tendinopatia do tendão supraespinhoso. Um pouquinho. Gente, a imagem não está aparecendo para mim, está aparecendo para vocês? Para mim, tá. Está. Para mim, está também. Então só para mim. Pode continuar? Pode. Tá. A queixa principal do paciente é dor no ombro esquerdo, na região suboccipital e do peitoral. Ele apresentou sintomas há 6 meses e atribuiu aos seus longos horários, né, na frente do computador para dar aulas remotas. Ele falou que fica 6 horas consecutivas na parte da manhã e 2 horas no turno da noite. No restante do dia, ele permanece sentado na frente do computador para realizar suas atividades e ele relata também que a mesa do computador e a tela fica abaixo do nível dos olhos e que antes da pandemia ele frequentava academia, mas que desde então ele encontra-se sedentário, desde o início dela. Pode passar. Ele apresenta na postura sentada uma posição anteriorizada da cabeça, uma cifose torácica, e ele senta sobre o sacro. Ele tem mobilidade cervical diminuída na rotação da cervical alta, mobilidade diminuída também da torácica durante a extensão do tronco, e no ritmo escapulohumeral, o seu ombro faz uma elevação excessiva da escápula e inclinação posterior do ângulo inferior da escápula. Agora, quando dá uma assistência na rotação superior, reduz a dor dele significativamente. Pode passar. A gente montou um quadro da CIF só para simplificar mesmo e ficar mais fácil de visualizar. Na estrutura e função, ele apresenta uma dor no ombro esquerdo, na região suboccipital e na região do peitoral, isquemia da coronária, função cardíaca preservada, tendinopatia do tendão supraespinhoso, mobilidade de torácica diminuída durante a extensão do tronco, mobilidade de rotação cervical alta diminuída, abdução do tronco com elevação excessiva da escápula, inclinação posterior do ângulo inferior da escápula, cifose torácica e ele senta sobre o sacro. Com relação à atividade de participação, ele realiza suas atividades, né, a maior parte do tempo no computador e ele está restrito em ir na academia. Ele é do sexo masculino, nos fatores pessoais, ele tem 40 anos, ele é professor universitário e é sedentário desde o início da pandemia. Os fatores ambientais, nas barreiras, ele tem horários prolongados na frente do computador para dar aula e a mesa do computador é abaixo do nível dos seus olhos. E o facilitador é que ele tem acesso ao serviço de saúde. Pode passar. Bom, a gente montou o nosso raciocínio
raciocínio clínico, mas antes disso, a gente achou interessante colocar a biomecânica do ombro, porque como, né, é a dor dele, aí a gente achou interessante trazer brevemente. A gente sabe que o ombro é uma estrutura de grande mobilidade, que dá estabilidade para outros membros, e ela é composta por 4 articulações, que é a escápula torácica, né, a glenohumeral, que é uma articulação mais móvel do ombro, a acromioclavicular e a externoclavicular. Ele possui 3 ossos, que é o húmero, a clavícula e a escápula. Bom, a cavidade glenoidal, ela é rasa, né? Então ela confere grande parte do movimento da articulação. E ela vai ser aprofundada e aumentada aproximadamente 50% da projeção do lábio fibrocartilaginoso. O processo coracoide, ele tem uma proteção articular e é um ponto de inserções musculares, e o acromo, ele vai se articular anteriormente com a clavícula. Bom, a estabilização articular do segmento, ela pode ser estática, né? Tá travando para vocês ou é só para mim? Tá sim, Cláudia, aqui também travou. Tá? Travou também. Tá travando. Então, eu vou desligar a câmera. A partir de onde que travou? Na estabilização estática. Tá, eu vou desligar. Aí, se travar de novo, vocês me falam. Vou voltar na estabilização estática. É uma curvatura anatômica, né, do húmero e da cavidade glenoide. A profundidade adicional do lábio glenoidal e a pressão articular negativa e limitações ligamentares. Já na dinâmica, tem ação, né, dos principais músculos, que é o manguito rotador, a cabeça longa do bíceps braquial e o do tríceps. Pode passar. Sobre o ritmo escapulohumeral também, que corresponde ao movimento sincronizado da articulação glenohumeral e da escápula sobre o tórax, né, para elevação do braço, ocorrendo assim uma coordenação da cabeça humeral para passar sobre o arco coracoacromial. Travou, Ana? Eu não estou ouvindo nada, Cláudia. Também não. Travou, pessoal. Ana, Clara, você nos escuta? Vou assumir o controle, eu vou passar, porque eu acho que está atrasando para a Isa passar. Passou para vocês? Passou, Ana. Passou, está no ritmo escapulohumeral. Então tá. Então, de 0 a 30 graus de abdução e flexão não existe movimento escapular. De 30 a 90 graus existe abdução e rotação superior da escápula. Na abdução de 0 a 10, o músculo que prevalece nesse movimento é o supraespinhoso, de 10 a 80, o deltoide, de 80 a 120 graus, o manguito rotador, e de 120 a 180, a predomínio do deltoide. Se não houver uma rotação externa do húmero, pode ocorrer o impacto. Pode não, vai ocorrer o impacto. Os músculos do trapézio superior e inferior são responsáveis entre 60 e 150 graus. Então, ele auxilia na rotação superior, né, na rotação da protração da escápula, além de manter também o contato da escápula com o quadril costal.
Sobre a discinesia escapular, a gente trouxe o conceito da estabilidade da discinesia, porque a gente acredita que seja uma alteração que o nosso paciente tenha. A estabilidade é uma habilidade da escápula, né, de promover uma base sólida para capacitar que haja um movimento do braço. E na discinesia, ele vai ser um termo utilizado para descrever a inabilidade da escápula de se mover e funcionar normalmente durante o movimento dos membros superiores. Então, na discinesia escapular, os músculos da articulação da glenohumeral, elas devem funcionar de modo normal e coordenado. A escápula deve ser estabilizada por seus músculos e estável em posição estática e durante os movimentos. Acredito que o nosso paciente tenha a disfunção do tipo 1, né? O Kibel descreveu 4 padrões de disfunção escapular ou a discinesia, e a gente acredita que o do nosso paciente seja do tipo 1, que é quando a borda medial inferior é proeminente em descanso, que é o caso dele, o ângulo inferior inclina por cima do topo do tórax, dorsalmente, com a inclinação da borda inferior para longe da parede torácica pode ou do peitoral menor, né? Tenso ou maior, que vai repuxar ou inclinar a escápula para cima e para frente. Então, isso, se o músculo serrátil anterior está fraco, consequentemente, a escápula ela vai se abrir para fora do tórax, né, em sua borda medial. O serrátil, ele também anterior, também vai ajudar a rotação da escápula superior, e aí a fraqueza do músculo do trapézio, especialmente na parte inferior, pode alterar, então, a mecânica escapular, o que vai resultar aí na colisão inferior secundária. Também com relação à postura prolongada, né? O nosso paciente ele tem uma retroversão pélvica, ele apresenta uma flexão da lombar, ele tem um aumento da cifose torácica e um aumento da lordose cervical, o que vai gerar uma sobrecarga sobre a articulação. E aí, ao elevar o braço, né, que é o que ele queixa, a demanda da ativação muscular do trapézio superior em posição encurtada. Então, a gente acredita que ele esteja fraco também. A postura prolongada em cima do sacro, né, que ele senta em retroversão, acima de 100 graus de elevação do ombro, é muito necessária a ativação do trapézio inferior para auxiliar esse serrátil anterior na rotação superior da escápula. E o trapézio superior só é um bom rotador, né, a gente sabe, superior, juntamente com o serrátil anterior e o trapézio inferior. Então, como esses músculos também se apresentam hipoativos, o trapézio superior acaba contraindo de uma forma excessiva, o que vai refletir em uma dor. A Isa vai continuar daqui. Bom, boa noite. Eu não vou ligar minha câmera, gente. Eu vou pedir desculpas por conta da internet também. Vou dar continuidade à apresentação, falando um pouquinho sobre a anatomia e biomecânica da coluna cervical e torácica. Pode passar, Ana. Bom, dentre as funções da coluna vertebral, né, a primária é musculoesquelética e mecânica, então ela dota o corpo de uma rigidez longitudinal, permitindo um movimento entre suas partes, né, então constitui uma base firme de sustentação para as estruturas anatômicas, como as costelas e músculos abdominais, né, pode passar, Ana. Bom, a anatomia da coluna cervical é responsável pela sustentação, movimentação da cabeça e proteção das estruturas neurais e vasculares. Em média, a gente movimenta 600 vezes por hora a coluna cervical, composta por 7 vértebras, sendo que as 2 primeiras elas apresentam características diferentes das restantes. Bom, a articulação atlantoaxial, ela consegue efetuar, né, ela que efetua a rotação do crânio, sendo responsável por 50% desse movimento. E os segmentos inferiores, né, de C3 a C7, são responsáveis pelos demais movimentos. Passado. Bom, já com relação à anatomia da coluna
torácica, a vértebra torácica ela se diferencia dos restos das vértebras por articular com as costelas, né? Dessa forma apresenta facetas articulares dos lados do corpo vertebral e também da porta transversa. Apresenta-se 12 vértebras e a gente sabe que o dorso da coluna ela é muito comum entre a região do tórax e a região lombar. Então, os ligamentos dessa região tóraco-lombar, o ligamento longitudinal anterior, posterior, supra, e interespinhoso, né, e o amarelo. Então, a gente resumiu aqui, né, o que a gente tinha falado dessa região em comum. A gente apresentou aqui 3 imagens, né, no plano superficial, intermediário e no plano profundo aí, da estabilização, no caso dinâmica, da musculatura aí, do dorso da coluna aí. Pode passar, né? Com relação à avaliação complementar, Ana, eu acho que eu vou dar continuidade, porque essa internet está travando um pouquinho. Tá. Aí, bom, a gente queria avaliar primeiro os movimentos ativos da articulação do ombro, né? Ele relata que ele fez um ritmo escapulomeral, no entanto, ele não relata qual movimento ele causa dor, se o movimento é limitado ou não, então a gente acha interessante realizar os movimentos do ombro, da articulação do ombro, né? Além disso, a retração escapular, a extensão, né? A abdução e adução da escápula. Pode passar. Além disso, também os movimentos da coluna cervical e torácica, pelo mesmo motivo, né? Dele não relatar qual momento ele sente dor, então, identificar alguma limitação de movimento, né? Algumas razões para a dor, em geral, que ele informa para a gente. Bora lá. Então, avaliar se a presença de dor ou limitação, né, da DM, novamente deixar os movimentos dorólogos por último, e avaliar o ritmo escapulomeral em flexão, já que ele dita o ritmo escapulomeral em abdução. Pode passar, né? Da avaliação dos movimentos ativos aí, continuando, a distinção entre o movimento da escápula é muito importante, né? Até pelo motivo aí não ter explicado em relação ao ritmo escapulomeral, né? Às vezes a escápula ela pode compensar o movimento restrito na escapulomeral, ou também pode ser ao contrário, né? A escapulomeral pode compensar o movimento hipomóvel da escápula. A glenomeral pode compensar o movimento hipomóvel da escápula. Aí é só ilustrar mesmo as articulações, os movimentos da articulação do ombro, né? E também avaliar novamente os movimentos passivos, né, do ombro, da coluna cervical e torácica, né? Então, identificar o endfio é muito importante, qual a DM, a angulação de restrição do movimento também é importante avaliar nesse paciente. Pode passar. Movimentos isométricos, tanto da coluna cervical quanto da articulação do ombro e também da torácica, avaliar o nível de força aí da musculatura que realiza os movimentos também é importante. Pode passar. Bom, a gente acha que também é interessante não focar somente, e por isso que a gente está apresentando, né, em conjunto, não focar somente na articulação do ombro, e sim também na escápula, mas também focar na coluna cervical e na coluna torácica. A partir daí, observar essa área que pode ser influência, né, da dor do paciente, realizar um movimento mais detalhado. Pode passar. Bom, a palpação também, avaliar se a presença de dor miofacial, espasmo muscular, também que não é algo que relata, né, principalmente das musculaturas do trapézio superior, deltoide, médio, inferior, supra, romboide, infra, redondo, maior e menor. A escala de dor aí a gente colocou mais com relação a calcular essa intensidade da dor mesmo, né, até servir posteriormente como uma forma de evolução do tratamento. Pode passar. Bom, alguns testes funcionais, a gente colocou o CK-Quest, né, o objetivo dele, no caso, seria avaliar e analisar a funcionalidade do membro superior. Ele consiste em adotar os homens em a posição de push-up, né? Então, as mulheres adaptam e colocando o joelho, flexionando o joelho aí, encostado no solo. A distância de cada mão de 91,44 centímetros, né? Com os cotovelos estendidos. O tempo que conta durante 15 segundos. Quantas vezes, né? A mão livre toca na outra mão, né? De forma alternada. Descansa por 45 segundos. Bora lá, Ana.
Aí só está representando, né, o posicionamento diferente, né, tanto dos homens quanto das mulheres. Pode passar, Ana. Bom, a gente acredita que a DM de rotação medial também seria importante avaliar, né, no caso, quem restringe esse movimento são os rotadores externos, paciente de dorsal, 90 graus de redução do ombro, estabilizar a cabeça e realizar uma rotação interna. Identificar assimetrias aí de ambos os lados é bem importante. Pode passar. Cortamento do peitoral maior, até porque ele apresenta um tilt anterior, né, e pode ser justificado aí pelo encurtamento do peitoral menor. Medir a distância, tem duas formas, né, medir a distância entre o processo coracoide e função do sistema costal costela. Calma aí que já está acabando. Medir a distância do acrômio até a maca, né, identificar assimetrias e, se por acaso tiver maior que 2,5 centímetros, né, e esse da distância do acrômio até a maca, pode ser indicado teste positivo. Tratamento de grande dorsal também é importante. Espera aí, rapidão. Eles aí no decúbito dorsal, o paciente realiza os membros, a flexão do ombro, né, com os membros inferiores flexionados. Teste positivo, caso não realiza toda a amplitude de movimento, e lordose lombar. Pode passar. Ele relata que durante a assistência escapular, a gente não acredita que ele tenha feito, mas a gente só quis ilustrar aqui, né? Ele relata que ele tem uma redução da dor e melhora da força cinemática, então é um teste positivo, e é realizado de forma passiva a adução e a depressão da escápula, e permitir solicitar o paciente para fazer uma abdução do ombro. Pode passar. O SPED é um questionário de qualidade de vida que vai avaliar a dor e a incapacidade associada com disfunções do ombro, então ele é específico para ombro, tem questões curtas, ele é de fácil aplicação e rápido também, de 3 a 10 minutos, ele contém 13 itens, sendo 5 para dor e 8 para função. As respostas são avaliadas em uma escala numérica. A pontuação final dele é obtida de forma separadamente, em cada domínio, né? E é convertida em porcentagem. A maior pontuação vai indicar uma pior condição da disfunção do ombro. E a versão brasileira se mostrou uma ferramenta confiável. Pode passar. Bom, a gente só falar um pouquinho da condição de saúde, que a gente acredita que seja uma síndrome do impacto, mas a gente não queria muito focar. Pode passar, Ana. Mas é só falar que realmente a síndrome do impacto, né, ela descreve a compressão dos danos e os danos semelhantes às estruturas de tecido mole da região do ombro, né. O impacto por si só não é uma condição patológica, mas a compressão, né, do espaço subacromial, por debaixo do ligamento coracoacromial, pode levar a essa condição, né, principalmente a tendinopatia do manguito rotador, do supra, já que ele apresenta também, bursite subacromial e tendinopatia distal. Pode passar. Bom, com relação ao tratamento, a gente fez alguns objetivos, no caso seria mais alívio do quadro álgico, umas orientações com relação ao mobiliário de trabalho, melhora do equilíbrio muscular, principalmente na região cervical, torácica e do ombro, melhora aí da postura sentada, do condicionamento físico, do retorno gradual às atividades funcionais. Pode passar, Ana. Bom, a gente colocou o teste de tração cervical mais para alívio da dor, melhora da ADM e ativação da musculatura profunda, que a gente acha interessante sim ser trabalhado. Então, o paciente decúbito dorsal, o terapeuta sentado atrás do paciente vai realmente realizar essa pequena tração aí da cabeça em direção ao próprio terapeuta. Pode passar. Ana? A estabilização da cervical, no caso, seria o objetivo mesmo de fortalecer a musculatura profunda da cervical. O paciente deitado, né? O dorsal, o terapeuta mais ou menos na altura da cabeça, mas o procedimento é realizar um movimento de sim, né? Uma flexão da cervical alta aí, com o objetivo de aumentar a pressão do esfíncter para 22 milímetros de mercúrio durante 10 segundos, repetindo 10 vezes. Pode passar. Bom, mobilização escapular para ganho de ADM e relaxamento da musculatura, né? O terapeuta vai posicionar a mão mais ou menos no ângulo superior e inferior e mobilizar no sentido anti-horário, horário,
uma hora eleva o ângulo inferior, outra o superior, para realmente ganho dessa DM que a gente acredita que esteja limitada, já que ele relata que não faz a rotação superior. Bora. Bom, nessa terapia ativa, a gente acredita que o alongamento dos músculos romboide, levantador da escápula, latíssimo do dorso, infrapeitoral, é de extrema importância ser realizado, então a gente mostrou um pouquinho aí as imagens aí desses alongamentos. Pode passar. Bom, fortalecimento dos músculos aí, trapézio inferior, superior, ciático, principalmente para auxiliar nessa rotação aí superior da escápula, romboides, trapézio médio, rotadores externos do ombro, latíssimo do dorso. A gente colocou aqui o número de cargas e repetições aí vai ser de acordo com o teste realizado pelo paciente, né? Preservar a individualidade dele. Pode passar. Aí a gente só ilustrou aí mesmo, lembrando aí desse encolhimento aí, trabalhar o trapézio superior, principalmente na posição encurtada, já que um dos relatos é que ele sente dor no osso occipital, né, no suboccipital aí, na musculatura, pode ser que pela origem aí do trapézio superior, né, pode ir. Recurso físico, a gente pensou no laser inibitório, né, principalmente para a tendinopatia que ele relata, retorno às atividades, depois que a DM, a força, está próxima do normal, né, com o paciente com menos dor, alguns exercícios para a mobilidade da cervical e torácica são bem-vindos, já que ele tem uma mobilidade restrita, né, consequentemente uma satisfação do paciente e uma capacidade funcional. Pode ir, Ana. As orientações, mais em geral mesmo, qualidade do sono, alimentação e melhora da postura assentado, né? Então, ele sentar sobre o isco aí, aumentar essa lordose, ativar o transverso do abdômen, a musculatura profunda da cervical, para gerar, no caso, mais estabilidade e equilíbrio. Pode passar. E por último, né, descrição, a gente só queria trazer essa descrição da postura sentada mesmo, porque já foi um relato dele, por conta da pandemia, pelve neutro, com antiversão leve, tronco ereto, da coluna exibindo todas as suas curvas fisiológicas, os quadris e as pernas aí em abdução em média de 5 a 8 graus, flexão de 90 graus de joelho e tornozelo, pés apoiados na superfície e a cabeça erguida na linha média, ombros relaxados e os braços livres para se movimentar. Vai ressaltar, né, a importância aí do mobiliário ser de acordo com o paciente. As referências e obrigada, desculpa pelo tempo aí, galera. Ok. Bom, muito bem. Muitas informações, né, Magda? Uhum. Isso. Pode começar, Carla? Pode começar, Magda. Gente, eu fiquei aqui, eu não vi nenhum slide que não passou para mim, né? Fiquei com a Cláudia não estava ouvindo, a Cláudia estava ouvindo, a gente estava cego, uma surda do mundo, né? Mas, eu estava escutando, não, eu estava vendo e não estava escutando, e a Magda estava escutando e não estava vendo os slides. Então, juntou isso. As duas. Uhum. E o Teams hoje não está legal mesmo, né? Mas, enfim, das coisas que eu vi, achei interessante a abordagem, né? Acho que está bem estruturadozinho todo mundo, né? Estão pegando uma linha de raciocínio, conseguiram elaborar, acho que está muito legal isso. Estão passando pelos aspectos anatômicos, né? Biomecânicos, cinesiológicos. Achei que teve começo, meio e fim, tá? Fez um certo sentido, né? De novo, assim, só eu acho, às vezes, fico um pouco perdida, ainda mais que eu não estava vendo, é muito legal essa sensação, né? Você não vê, só ouvir. Eu tenho dificuldade, estou com dificuldade, né? Hoje, de ver de vocês no tratamento, a ordem do tratamento. Não sei se vocês pensam nisso, isso para mim faz toda a diferença. Não sei se vocês, né, o caso, né, Cláudio? Nem sei se é o caso disso aqui, mas vem tão bonitinho, né? O raciocínio, bem mecânico, tal. E
organizar essa sequência da conduta. Tá? Eu fiquei mais assim, porque eu fiquei pedindo, falou tudo de novo, igual o grupo anterior, legal, mas assim, qual que é a estratégia? Né? Você vai atender um paciente desse, você vai começar por onde? Eu gostaria de ver isso tudo que vocês falaram, viu, grupo? Foi super legal, né? Mas assim, e aí você assumir a responsabilidade desse caso. Nosso grupo decidiu que o ponto-chave desse tratamento é isso, nós vamos começar por isso. Não sei se eu estou certa, Cláudia, se vocês trabalham dessa forma, assim, né? Fala assim, se é o caso, isso Sim. aqui. Né? Então, eu senti nessa linha que você está completando, só te complementando, Magda, eu senti, por exemplo, dentro da estratégia, eu senti um foco muito voltado para a cervical no início, né? Então, assim, ficou um foco muito grande na cervical e ficou defasado uma ênfase em ombro. Aí lá na frente fala do fortalecimento. Então, eu também percebi, eu não sei se essa lógica era curto, médio e longo prazo, e aí começaram pela cervical, mas aí deixaram o ombro de lado, né? Que era, vamos colocar assim, a queixa principal. E, por incrível que pareça, esse paciente, por exemplo, é um paciente que está um pouco fictício aqui, mas é um paciente real. Por exemplo, tudo que você vai fazer com ele, o problema dele está na torácica. Ele tem uma torácica super rígida. Então, você não consegue tratar o ombro dele sem trabalhar essa torácica dele, que não tem mobilidade de ombro, não tem amplitude para trabalhar a força sem trabalhar essa torácica dele. Tudo gera dor na torácica dele. Você vai fazer qualquer exercício, você tem dor na torácica. Então, ele sente um espasmo muscular como se fosse uma cãibra, ele interrompe. Então, o problema maior dele está ali, né, na torácica. A Magda está citando e estou puxando isso, que inclusive assim, na avaliação, na reavaliação, que foi possível identificar isso, né? Então, enquanto não trabalhou a torácica ali, ele não melhorou para poder caminhar, né? Então, eu entendo que Magda está colocando assim, a gente tem um foco primário e entender que esse paciente é um todo, mas ali no início você não pode só pensar no alívio da dor, você tem que pensar já no equilíbrio daquela cintura escapular, né, que é um foco ali importante também, para que você possa direcionar, né? E ainda só finalizando, Cláudia, é importante isso que vocês estão colocando, né, que é um aprendizado, mas assim, a gente tem que relacionar todas as informações, né? Então, por exemplo, eu estou aqui pensando nessa postura. Melhorar a postura. Gente, é igual o povo fala assim, que postura que é melhor para dormir? Eu falei, minha filha, se você estiver dormindo, já está ótimo. Porque se você não dormir, vai dar uma série de problemas. E eu ficar vigiando à noite dormindo. E trabalhando, a gente tenta adequar isso, mas eu fiquei pensando aqui, é o seguinte, ele tem que produzir, na hora é igual reação de fuga, né? Sistema nervoso simpático, tem que produzir aquilo tal. Então, o que ele tem que ter também, sobretudo? É aquela teoria da capacidade de demanda, né? Ele tem ali uma demanda imposta e que, na verdade, para ele poder melhorar essa postura, não é melhor a postura, alongar a peitoral, é dar para ele condicionamento físico. Eu fiquei pensando nesse cara, condicionamento físico, mobilidade torácica. Aí, tipo assim, 70% já vai organizar. Aí, então, a gente iria ser, né, Cláudia, talvez mais específico, mas isso é tudo muito junto. Você pegou os dois pontos, Magda. Eu poderia começar, né, Cláudia? Você poderia começar pelo ombro. Eu poderia começar pelo torácico e condicionamento físico. O cara de 42 anos, a lesão deve ser degenerativa. Né? Aí você faz um teste lá com ele que duvida que ele consiga fazer aquele teste. Será que esse teste é adequado para esse paciente? Né? Então, é isso que eu acho. É outro ponto que eu queria colocar. O SicaQuest não seria um teste indicado neste caso. Então, a gente tomar um pouco de cuidado. Tá? O SicaQuest é um teste muito pesado. Um paciente que tem dor, com uma impactação, com uma lesão de supraespinhal, não põe o paciente para fazer esse teste, não. Bem lembrada aí, tá, Magda? Obrigada que eu tinha esquecido, tinha anotado aqui. Então, é um teste para a gente não usar, viu, gente? Não usar nesses casos. Não tem indicação. Né? É um cara que está sedentário, né? Um cara que parou desde o início da pandemia, 40 anos, está lá sentado 8 horas por dia trabalhando. Ele nem faz descarga de peso, a demanda nele não é fazer apoio em cadeia cinética fechada em membro superior, não.
né? Então, a gente tomar um cuidado com esse teste. Esse teste é muito bacana para quem? Para quem cai, atleta. Precisa de aterrissagem, precisa de estabilidade em cadeia cinética fechada para membro superior, né? Ô, gente, presta atenção nisso que a Paula está falando, viu, Isabela? Todo mundo, presta atenção, sabe por quê? Isso, vocês, às vezes, saem daqui, igual eu falei, está no guideline, vocês pegam e fazem. Não pode ser isso é muito assim. importante, tem que ter coerência, porque tem momento que é isso mesmo, assim, a gente viu ali, puxa vida, vamos aplicar em tudo. Não, você não aplica isso em tudo, né? Tem que ter o contexto. Contexto dependente. Fisioterapia é contexto dependente, gente, guarda isso, contexto dependente. Que contexto que é? Né? O que você vai fazer dentro desse contexto? Isso é fundamental, né? Hoje vocês têm acesso a muita informação, né, Cláudia? Muita informação para vocês, né? Vindo da Comodevi, então tem muita coisa. Então, vocês estão adquirindo aqui uma maturidade, né? E vocês têm que aproveitar esse momento que a professora está dando para vocês. Eu falo assim, gente, acreditem em nós, professores, porque a gente é muito pequeno perto de tantos palestrantes que tem por aí no Instagram. Assim, você tem que acreditar, porque a gente estuda também todos os dias, né, Cláudia? Praticamente, e está lidando todos os dias com vocês, com os pacientes. Isso que a gente está falando... A experiência, né? A experiência é verdade, é simples. A coisa teórica, a maioria das vezes, é mais simples do que parece. Sem complicação, isso mesmo. Tudo bem, Magda, nós não temos muito tempo. Isso, eu tô orgulhosa. Tem mais grupo? Tem mais um. A Paila está dando pulos. Olha lá. Tem mais um. Temos lá o último grupo do dia. Vou colocar aqui, agora é meu grupo. Eu não vou ligar minha câmera, não, porque aqui tá tão escuro que não tá nem dando para me ver. Nem se eu sorrir, tá aparecendo aqui. Eu vou ficar com a minha ligada, se tiver ruim a internet, vocês me falam que eu desligo. Tomara que eu consiga ver o slide, né, gente? Eu vou transmitir a tela, eu acho que é porque você foi convidada à reunião e ela carregou o arquivo. Eu vou transmitir a minha tela. É ótimo mesmo. Vai lá. Vou ver aqui. Aí você me dá um retorno aí se já tá aparecendo para você. Tá aparecendo, maravilha. Posso começar? Boa noite, então, gente. Agora a gente vai fazer a apresentação do terceiro caso clínico, né? Como integrantes é a Ana Paula Cerqueira, a Ana Clara, a Jéssica, eu e a Paila. Pode passar, por favor. Apresentando o caso clínico. Então, rapidinho, com alguns dados pessoais, né? Paciente RLV, do sexo masculino, 50 anos, motorista de ônibus aposentado e um diagnóstico médico de hérnia de disco lombar. Então, na anamnese, né, a gente viu uma história da moléstia atual de um paciente que teve um episódio de um travamento há 15 dias atrás, e ele foi socorrido pelo SAMU e logo após já foi encaminhado para o hospital da Unimed. Ele chegou no hospital recebendo um analgésico intravenoso e depois desse analgésico, com uma certa redução da dor, ele foi liberado para fazer uso de um anti-inflamatório oral. Eles pediram, então, né, e foi feita uma ressonância magnética na qual indicou uma compressão radicular pela hérnia de disco e foi encaminhado para a fisioterapia. A queixa principal desse paciente era, né, o relato de dor na região lombar, que estava se irradiando para a região glútea posterior e posterior e lateral da perna e no dorso do pé direito. Ele relatou que as dores pioraram durante movimentos de flexão do tronco e quando ele ficava sentado. No exame físico, o que foi apresentado para a gente, né, que é do caso clínico em si, em alguns movimentos repetitivos, ele relatou piora durante a flexão da coluna lombar, então em 10 repetições ele teve a piora da dor, e o alívio da dor, em compensação, quando ele fez a extensão da coluna lombar, essa dor mais centralizada na região da lombar mesmo. A dor piorou também quando ele fez a flexão lateral à direita, com as 10 repetições, e irradiando para a perna, e aliviou a dor durante a flexão lateral para a esquerda, 10 repetições. Nesse movimento, a gente tem mais ou menos uma ideia, né, da posição que a gente vai falar mais para frente. Pode passar. Então, no ritmo lombopélvico, foi apresentado, né, que esse paciente ele teve um predomínio do movimento na região pélvica e uma limitação na mobilidade lombar. Então, aí a gente já começa, né, a pensar e tomar mais cuidado
para uma hipomobilidade da lombar mesmo, né? Porque o ritmo lombopélvico, ele se inicia com o movimento na lombar e depois a gente tem o movimento pélvico. Então, quando a gente tem essa limitação da lombar, a gente pode estar tendo, né, essas certas compensações. Quando a gente já falou de dor, mas essa dor, ela piora quando ele está realizando um movimento ativo de flexão e quando ele fica sentado com a perna estendida à frente. Também é um ponto-chave legal. Pode passar. No exame físico, foi apresentado como força muscular que o paciente ele não ativava o músculo transverso do abdômen, que é um músculo importante também quando a gente pensa ali em estabilização, e ele tem um certo predomínio da ação de paravertebrais em relação aos multífidos. Então, a gente já poderia estar pensando ali numa musculatura de paravertebral um pouco mais tensa, que isso é algo a ser avaliado. Na análise biomecânica, então, foi percebido um déficit da estabilização da coluna lombar, uma hérnia de disco posterolateral à esquerda em L4 e L5 e uma hipomobilidade da coluna lombar. Pode passar. Então, apresentando um pouquinho da CIF, a gente trouxe para vocês, então, né, o paciente RLV, uma condição de saúde de compressão radicular por hérnia de disco. E aí, quando a gente pensa numa estrutura em função dos dados que a gente pensa numa tensão neural adversa, uma dor na região lombar que se irradia para a região glútea, posterior, lateral da perna e no dorso do pé. A dor, né, com os movimentos de flexão, ativo de flexão de quadril também, um ritmo lombopélvico com uma predominância da pelve, um déficit de mobilidade lombar e um predomínio dos paravertebrais em relação ao multífido. Quando a gente pensa, então, em atividade de participação, a gente vê como uma limitação de atividade né, o tempo que ele fica assentado, então ele tem uma limitação para se manter assentado por longos períodos, e quando a gente passa isso para participação, né, pode ser, por exemplo, ele é aposentado, mas ele é motorista de ônibus, então isso poderia estar restringindo essa participação dele. Realmente, a gente pode pensar, por exemplo, né, em uma restrição social, por exemplo, se ele tem que ir para algum lugar, comer com alguém ou ir ao cinema, então a gente tem que pensar nessas questões também. E uma outra limitação de atividade é o abaixar para pegar os objetos no chão. Como fatores pessoais, a gente vê o sexo masculino, a idade, né, e ser aposentado, e fatores ambientais, barreiras não foi encontrado, e facilitadores, o acesso que ele tem ao serviço de saúde. Então, o que a gente poderia estar avaliando assim, né, também? Então, pensando na avaliação que a gente estuda, a gente pensa numa inspeção estática como uma avaliação mais postural mesmo, mais centrada na região e lombar e também nesse membro inferior, né? Então, de pé, por exemplo, está analisando, né, todas as vistas anterior, posterior e uma vista lateral, e avaliar ele assentado também, porque é uma queixa dele, uma queixa principal, então a gente tem que estar avaliando como que ele está sentado, né, como que está aquela pelve, tanto em pé, a gente pode estar avaliando, por exemplo, o comprimento de membro, a pelve, se a pelve ela está inclinada, né, se a gente tem uma queda pélvica também, que é algo a ser avaliado, e a palpação, a gente poderia, né, estar avaliando aquela região mesmo da queixa da dor e a região onde ele tem essa irradiação da dor. Então, nos processos espinhosos, né, a gente estaria palpando ali em busca de dor, se tem algum processo que tem uma dor maior que outro, ou se tem uma mobilidade reduzida, os processos transversos também, e a musculatura estabilizadora do tronco, né? Então, a gente poderia estar à procura ali de paravertebral, principalmente, né? Por estar mais ativo, pode ter uma presença de tensão e de pontos gatilhos, o que podem até mesmo serem interfaces para essa tensão neural adversa, né? Pode passar. A gente pensou também em estar fazendo o teste do dermátomo, que na verdade o dermato ele é um grupo muscular que é inervado por uma mesma raiz ventral, né? E a gente pede a ação daquele músculo e a pessoa precisa sustentar o movimento durante 10 segundos. Se ele não consegue sustentar, isso me dá um teste positivo. Pode passar. Ainda dentro dessa avaliação complementar, né, para o caso que a gente tem, a gente sugeriu alguns testes complementares. Alguns testes, como por exemplo o Slump Test, que é um teste no canal vertebral, e esse teste ele é utilizado como instrumento de avaliação, de identificação das alterações neurodinâmicas dos membros inferiores e também como forma de tratamento. O teste do
O teste do SLAMP, ele envolve o preceito de que o sistema nervoso central e o periférico, eles devem ser considerados como uma unidade só, já que eles formam um tecido contínuo. Dessa forma, por exemplo, a flexão cervical, ela tende a tensionar a medula, as meninges e, consequentemente, os nervos periféricos. A adição de flexão cervical e, por exemplo, da dorsiflexão de tornozelo durante o teste são exemplos de manobras de diferenciação dessa estrutura. O teste de elevação da perna estendida, né, ou então o teste de Lazeg, ele consiste na elevação do membro inferior com o joelho estendido, tendo como objetivo demonstrar a tensão do nervo ciático. Esse é o de elevação da perna estendida. Já o teste de Lazeg, ele é composto de 2 etapas. A primeira é esse, né, da elevação da perna estendida, e em seguida, então, pela flexão do quadril com o joelho fletido, diferenciando a dor ciática da dor na articulação coxofemoral. Um teste importante também que a gente sugeriu seria o teste de instabilidade em prono. Ele testa a probabilidade do paciente com dor lombar em responder um programa de exercício de estabilização. Na posição 1, o paciente ele fica em decúbito ventral, com a pelve bem na borda da maca e os pés apoiados no chão. Aí, nessa posição, ele mantém a musculatura do tronco relaxada, e aí o avaliador ele aplica uma pressão manual póstero-anterior em cada processo espinhoso da coluna lombar, e ele solicita que o paciente relate qualquer provocação de dor no segmento que ele está testando. Esses segmentos dolorosos, eles são anotados, e aí já na posição 2, pede-se que o paciente eleve ligeiramente as pernas, né, para que ele possa contrair esses extensores da coluna lombar, e enquanto ocorre a contração do paciente, enquanto essa contração é mantida, o examinador aplica novamente uma pressão manual póstero anterior em cada processo espinhoso lombar, e os registros dos segmentos que eram relatados como dolorosos, agora eles não são mais dolorosos com a contração dos extensores da coluna. Falando um pouco sobre o teste de Schober, nesse teste ele é realizado ao nível de L5, são feitas 2 marcações, uma com 5 centímetros abaixo de L5 e outra 10 centímetros acima, totalizando ali uma distância de 15 centímetros, né? É solicitado que o paciente, então, ele faça uma flexão de tronco, se possível que ele toque, né, a mão lá nos dedos do pé, mantendo os joelhos estendidos, é claro. Então, é feita novamente a medição entre os pontos marcados e o paciente precisa ali alcançar 22 centímetros. Um questionário que a gente levantou para poder... ele é o questionário de Roland Morris, ele é utilizado para avaliar o desempenho funcional e a investigação das limitações do paciente nas atividades de vida diária, devido ao processo áltico da coluna. Ele é constituído por 24 itens, que exemplificam consequências funcionais decorrentes da lombalgia, e esse instrumento ele já é traduzido e validado para a população brasileira, apresentando uma boa confiabilidade. Finalmente, entrando na nossa proposta de tratamento. Iniciando com algumas orientações. É muito importante, né, que o paciente receba uma educação com relação à sua condição de saúde, então, e também algumas orientações sobre o seu dia a dia. Então, nós imaginamos que seria necessário passar algumas orientações domiciliares, a educação de saúde e alguns cuidados de transferência, está escrito errado aí, mas transferência e de posicionamento também. Como ele falou que uma das queixas dele é a posição sentada, então avaliar essa postura sentada e também passar algumas orientações a respeito dela. Falando um pouco agora sobre as propostas de tratamento a curto prazo. A princípio, como é um quadro álgico, né, nós pensamos em algo direcionado para a analgesia desse paciente. Só um minuto. Pensando em algo direcionado à analgesia desse paciente, então pensamos na eletroterapia, né, utilizando o TENS, ou a termoterapia também para controle da dor. A analgesia utilizando visando uma analgesia imediata de curta duração, seria com esses parâmetros aí citados, atingir um limiar sensorial. Já uma analgesia de longa duração, também com esses parâmetros aí citados, mas atingindo um limiar motor. Limiar sensorial, a gente tem a percepção de uma parestesia no local da aplicação. Já no limiar motor, a gente consegue visualizar algumas contrações musculares de leve intensidade. Falando um pouco sobre o ganho de ADM,
A gente levantou a hipótese de utilizar o método McKinsey. Nenhum de nós tem formação no método McKinsey, mas a literatura traz para a gente algumas evidências científicas que a sua utilização no protocolo de tratamento das hernias de disco lombares é muito efetivo. Esse método, ele possui uma própria forma de diagnóstico e o tratamento com base no mecanismo de produção da dor. A técnica consiste em exercícios de extensão, flexão e pressão extra do paciente e tem como objetivo eliminar a dor quando apropriado, restaurar a função normal, ou seja, readquirir a mobilidade total da coluna lombar ou a maior parte da mobilidade possível nas circunstâncias dadas. Também levantamos a hipótese da utilização de algumas terapias manuais, de algumas técnicas de terapia manual, como, por exemplo, a liberação miofascial, tendo em vista paravertebrais, por exemplo, essa musculatura estabilizadora do tronco ali, que provavelmente vai estar muito rígida e tensionada. Então, algumas técnicas de liberação miofascial para liberar essa tensão, né, trabalhar essa rigidez e melhorar o aporte sanguíneo também dessa musculatura. Algumas técnicas de relaxamento da musculatura estabilizadora do tronco, né, a própria liberação miofascial, e a mobilização acessória, utilizando a PA-CVP, PA-UVP e TVP. Também podem ser utilizadas tanto na avaliação como aqui nas propostas de tratamento. Falando um pouco sobre ativação muscular, já ainda no caso clínico, a gente tem um relato de uma falta, né, da ativação do músculo transverso, que é um músculo muito importante ali na estabilização da coluna. Não só ele, né, o transverso, temos multífidos também, até o diafragma. E a ativação desse músculo, por ser um músculo muito profundo, é muito complicada, né, muito difícil. Então, o trabalho da ativação dessa ativação muscular, seguiria um processo, primeiramente, de conscientização corporal, né, sobre a ativação desse músculo, o conhecimento por parte do paciente a respeito de como ativar, como é essa contração, que é uma contração difícil num primeiro momento, né? Então, conscientização corporal sobre a ativação do transverso e também dos multífidos, evoluindo também para uma estabilização dessa contração, né? A manutenção dessa contração e até o fortalecimento muscular. É um processo aí a ser seguido. A ativação desse músculo, tanto primeiramente em posições estáticas, evoluindo para algumas posições mais dinâmicas. A médio prazo, nós pensamos num treinamento de controle motor, iniciando com os exercícios de estabilização da coluna lombar estáticos, evoluindo para dinâmicos, trabalhando em 3 séries de 6 repetições. Alguns exercícios de estabilização de core, utilização de biofeedback, para que o próprio paciente ele tenha um retorno de como aquela contração está sendo mantida ou não, primeiramente em posições estáticas, né, evoluindo para posições mais dinâmicas, e também a mobilização neural para o nervo ciático. Eu já tinha informado, né, o SLAMP, ele é tanto um teste para avaliação, quanto também pode ser utilizado no tratamento. Então, aqui seria um bom ponto para poder aplicar ele. Pensando a longo prazo, a gente tentou levantar um treino de facilitação neuromuscular proprioceptiva, meu Deus, dividindo ele aí em 3 etapas. Na primeira semana, a gente faria uma estabilização rítmica de flexão e extensão do tronco em posição sentada. Na segunda semana, uma combinação, né, dos isotônicos, de contrações com contrações concêntricas, excêntricas e isométricas. Já na semana 3 e 4, uma performance de shoplifting, que eu não sei se tem uma tradução para esse exercício, que é de uma elevação do braço e também ele traduz como, né, uma elevação e um golpe, por exemplo, das extremidades superiores, né, evoluindo essa performance aí na semana 3 e 4, visando essa estabilização ali do tronco ali. É isso, a gente foi mais breve aqui, não em tantos detalhes, mas essas são as nossas referências, né? É isso, obrigada. Ok. Nós temos uns minutinhos, né? Um pouco mais curto, eu sei que o horário já fechou, mas eu acho que a gente consegue ainda discutir uns minutinhos, né? Magda? Uhum. Eu achei interessante, né? Esse grupo foi, né? Parabéns pela apresentação de todos, né? Mas esse grupo eu consegui
respirar melhor nesse sentido de ter uma conduta baseada nos achados e numa sequência mais coerente, assim, né? Com o que a gente normalmente preconiza mesmo, né? Literatura, e a gente faz na prática da gente diária. Dividir curto, médio e longo prazo, né? Isso é interessante. Ela citou tecnologias ou não, mas os exercícios foram adequados dentro disso aí. Eu achei interessante dessa maneira. Eu fiquei só com uma dúvida aqui, se rapidamente pode falar. No tratamento da semana 1, que eu estou no finalzinho aí, você colocou duas coisas. Primeiro, a liberação neural, né? A médio prazo, né? Liberação, slump test lá usando, mobilização neural. A médio prazo. Porque eu já faria já na primeira sessão. Porque eu anotei aqui. Ainda bem, Cláudia? Dia 1. Eu acho que eu também faria, a gente poderia estar fazendo até em conjunto com o TENS, né? Isso também depende muito de como o paciente está e a agudização da dor, né? Mas às vezes a gente pode começar distante, né, da região de dor e até mesmo fazendo com a utilização do TENS. Quadro agudo, né? E fazer em deslize neural e nunca em tensão, né? Então, nunca colocar em posição final de tensão, mas fazer a técnica alternada, alternando movimentos para não gerar tensão. Né? Isso. Aí você consegue aliviar a dor, é a primeira coisa, inclusive, antes de qualquer treinamento muscular, porque senão a dor vai inibir, né? Entra no ciclo de dor e inibição muscular. Isso aí que eu achei que na semana 1, né, assim, não seria a melhor conduta, né? Aí você estaria atropelando. Aí uma conduta dessa errada, avacalha o resto todo, entendeu, gente? Aí o cara... Porque se você pensar, estímulo nociceptivo aí, esse aí tá fácil, né? Esse caso assim tá ótimo, tá redondinho, né? E outra coisa, assim, não tem Mackenzie. Então, se não tem Mackenzie, não vai tratar? Magda, você anotou as mesmas coisas que eu. Nossa, macaca velha. O Mackenzie é uma técnica. Eu não preciso... Uma coisa é eu tratar com Mackenzie. O que eu preciso para tratar com Mackenzie? Eu, por exemplo, eu tenho Mackenzie lombar. Eu não tenho Mackenzie cervical. Eu não fiz. Eu sei tratar cervical com o que eu tenho de base lá dele. O que eu uso? Os exercícios de Mackenzie. Então, vocês têm que usar os exercícios de extensão de Mackenzie, os exercícios em flexão lateral de Mackenzie. Vocês sabem usar? Vocês aprendem isso. Né? E ali tem uma coisa que ela falou que foi a chave, gente. Aí foi o seguinte, ela deu para a gente a dica lá no mecanismo de lesão. A paciente alivia quando ela faz extensão e inclinação para a esquerda, não lembro bem. Então, direção preferencial do movimento. Você vai naquela direção. Você identificou ali, ó, ele tolera bem a extensão e inclinação para a esquerda, você vai nesse caminho. Se é Mackenzie é biomecânica também, né? A gente pode até estar fazendo uma mobilização com um movimento de alívio, né? Ativo, assim, que já poderia estar trazendo esse alívio. Você faz 10 repetições em extensão, 10 repetições em flexão lateral, orienta de 2 em 2 horas. É uma mobilização na direção do alívio da dor, que vai diminuir o desarranjo de disco e, consequentemente, reduzir a compressão da raiz nervosa. Né? Então, os pacientes vocês pegarem e ver que ele tem... Para cá, melhor, gente, a gente chama isso de direção preferencial do movimento. Ele está te falando assim, vamos por aqui, que aqui é o caminho bom. E você vai. E aí você vai ganhando amplitude gradativa, como a Cláudia falou. Pronto. E o resto, bacana aí, né? E não esquecer que paciente com dor radicular como esse é um paciente que você tem que avaliar em todas as direções. Muitas vezes ele não melhora em extensão e ele melhora em desvio lateral. Esse aí melhorava nos dois. Aí você já avalia a extensão, ele não melhora, você fica com preguiça, larga para lá e não avalia a flexão lateral. Não deixem de avaliar, porque às vezes o desarranjo dele está tão lateral que você precisa trabalhar primeiro a flexão lateral para depois você desenvolver a extensão com ele. Então, isso é uma dica importante também. Achei bonitinho também, vocês colocaram ali, né, gente? Porque a gente vê tanto pessoal falar mal de recurso físico, né? Ou então realmente não sabe usar. Sei que vocês colocaram ali, né, direitinho, quadro agudo crônico. Só uma observação. Independente se o quadro é agudo ou crônico, tem 15 minutos, gente, não funciona. A literatura mostra a gente que não funciona, né? E aí você está com uma descarga ali elétrica boa para provocar inibição a nível, né, sistema nervoso central. Você precisa de pelo menos 30 minutos de estímulo.
Então, isso aí é uma coisa que você não pode reduzir, senão você perde muita eficácia da técnica. Mas ela foi muito bem colocada aí, bem associada com, né, mobilização neural, os exercícios de controle motor, estabilização. Perfeito, eu achei muito bacana. É isso aí, né? Entendimento da disfunção e seguir um tratamento simples e objetivo. Eu vou colocar 2 observações, eu acho que foi erro de digitação que vocês colocaram, porque vocês colocaram assim, dermátomo e miótomo, né? E na hora que vocês apresentaram, se referenciaram falaram dermátomo, mas na verdade vocês estavam se referenciando a miótomo, né? Foi. Porque é o grupo muscular que está sendo testado e não o trajeto de dor que vocês estavam se referenciando. E outra questão, quando vocês falam daquele teste de instabilidade em prono, é muito bacana aquele teste, mas não faria para esse paciente com dor irradiada. É um teste muito pesado para quem tem dor irradiada, tá? Então, e aguda também, né? E aguda. Então, esse vocês poderiam fazer numa pessoa com dor lombar central, com uma dor lombar referida para a região glútea, por exemplo. Mas uma dor irradiada é uma dor muito irritativa para colocar uma carga tão pesada quanto o teste de instabilidade em posição prona. Ele é muito pesado. Tá? É pesado, às vezes, até para vocês fazerem. Bem lembrado aí. Pode ser que depois que ele sair do quadro agudo, lá, ele pode ter uma instabilidade que desencadeou isso, aí você avalia no segundo momento, né? Isso. Ele é bem bacana. Eu acho que até o slump para ele, às vezes, no início do movimento, ele já iria estar assim, né? Sentindo muito. O slump você faz o início do movimento e interrompe. Doeu, acabou. Não chega ao final da amplitude. Não faz de novo. É mais. Não chega, né? Por exemplo, às vezes no slump você começa fazendo uma flexão torácica, você deixa a cabeça por último, para fazer flexão por último. Quando você vai começar a estender o joelho, já positivou, acabou, fechou ali, já é um slump positivo. Não forçar até o final da DM, porque ele é um teste isquêmico, né? Por que ele provoca dor? Porque ele provoca isquemia. E poucos segundos que você deixa em posição de tensão, você aumenta a isquemia enormemente no tecido neural. A pessoa fica muito sintomática. Para você tratar aquilo depois é um pepino na sua mão. Então, você começou a gerar sintoma, interrompeu o teste. Aí você já sabe que você tem que trabalhar muito com mobilização em deslize e nunca colocar tensão naquele paciente. É isso. No mais, assim, eu gostei muito, né? Eu acho que todos os grupos estão assim de parabéns. É difícil raciocinar, né, gente? Não é fácil. Então, acho que esse exercício é muito bacana, assim, para que vocês conduzam esse raciocínio, partindo dos princípios sempre da cinesiologia, da anatomia, da biomecânica, do recursos terapêuticos físicos, do recursos terapêuticos manuais, é juntar tudo isso, né, para gerar aí o raciocínio do caso clínico, e a partir daí, se vocês têm um bom raciocínio, você tem um objetivo, você tem uma conduta, né? Aí você está bem embasado para construir a sua... Aí não tem jeito. Os 3 pacientes que vocês apresentaram aqui, eu sei que eles vão melhorar, né? A gente vê tranquilamente, são pacientes que ficariam bem atendidos. Então, a gente fica tranquilo de ver isso. É isso aí. Muito bacana também, gente. Eu gostei demais pela segunda vez aqui, né, participando com vocês. O dia que a Palha chamou, eu falei, uai, tem uma coisa errada, é isso mesmo? Mas, assim, eu acho legal, eu adoro. Eu acho que... Maguidinha. Obrigada a vocês pelo convite. Acho que é um momento importante, né, de vocês aqui, né? Querendo ou não, vocês estão aqui se expondo, né, achando que dá um friozinho na barriga, mas é o melhor aprendizado. Vocês vão levar isso aqui para vocês, não vão esquecer. Quando vocês forem participar de outros casos clínicos, vocês vão saber, né? Acho que os alunos da PUC saem muito bem preparados nesse sentido, né? Vocês ficam à vontade fora da PUC, com outros palestrantes, vocês fazem perguntas, são os que mais participam. Eu adoro quando tem aluno da PUC nesses eventos assim que eu vou. Então, assim, é ótimo esse caminho, viu? Recebam bem essas orientações, essas críticas, esses comentários, que é para o crescimento de vocês mesmos. E muito obrigada pelo convite. Pode chamar mais vezes. Obrigada, viu, Magda, Cláudia, pelo comentário de vocês. Obrigada a todos os grupos que se empenharam para realizar o trabalho. São propostas, assim, não é só para a gente, que a gente está à toa, né? A gente está fazendo isso aqui para aprender mesmo. Então, essa discussão é muito rica, tanto desde o ato de pesquisar, de elaborar aquele raciocínio clínico, até trazer aqui para a gente poder discutir e ver
os olhares diferentes também, né? Porque a Cláudia tem um olhar diferente, a Magda tem um olhar diferente, aí às vezes elas conversam bem, né? Mas às vezes elas têm alguns contrapontos e isso é muito interessante de ver. Então, eu espero que vocês aproveitem, né? Quem já estava aqui desde o semestre passado já conhece, mas quem está chegando agora, espero que goste dessa dinâmica. Eu, particularmente, gosto bastante, me estimula bastante a desenvolver esse raciocínio clínico. Como de praxe, vamos fazer nossa fotinha. Então, quem puder aí abrir as câmeras, eu gostaria de pedir para todo mundo abrir. Hoje a gente estendeu um pouquinho mais, eu vou pedir para vocês, né, na próxima palestra, no próximo encontro, a gente tem a palestra do Fukuzawa, que já é na semana que vem, tá? Nós não temos um intervalo de 15 dias, mas daqui 15 dias nós teremos a outra apresentação dos outros 3 grupos. Vou pedir para vocês tomarem bastante cuidado com o tempo, para a gente não atrapalhar, né? Tem mais coisas para fazer depois daqui, às vezes. Então, para a gente ter bastante cuidado quanto a isso. Mas todo mundo aí que eu acho que vai poder tirar a foto já está aí. Todo mundo fazendo um X, um joinha. Tirar aqui. Beleza. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, viu? Até quinta-feira. Boa noite, Magda. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.